uma foto que eu acho muito bonita, de um transplante que a gente realizou há 2 anos atrás, uma foto do nosso serviço. Por que transplantar e quem transplantar, né? Então, esse slide aqui mostra algumas das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que diz quem são os pacientes que a gente tem que listar para transplante. Quando a gente fala em transplante, eu sempre digo para os pacientes e digo para as famílias que a gente não está falando em cura, a gente está falando numa troca de doenças. Então, normalmente eu tenho um paciente ou um cardiopata congênito, ou um paciente que desenvolveu uma miocardiopatia, e esse paciente não tem mais nenhum tratamento convencional, seja ele cirúrgico, seja ele medicamentoso, que faça com que ele tenha uma sobrevida acima de 2 anos, por exemplo. Então, nestes casos, por exemplo, cardiopatas congênitos graves, que a gente já fez todas as cirurgias cardíacas possíveis, e eles não conseguem melhorar, eles não têm mais cirurgia factível, ou a cirurgia cardíaca convencional tem um risco muito alto, eventualmente a gente vai falar em transplante para esses pacientes. Pacientes com doenças do miocárdio, miocardiopatia dilatada, miocardiopatia restritiva, como essa menina que a gente transplantou hoje, eu vou mostrar a foto do coração dela para vocês, são pacientes que não têm mais tratamento clínico, a gente pode pensar, então, em transplante. Então, essas são as recomendações classe A, 2, 3, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Isso é uma coisa que, para vocês terem uma ideia. E também pacientes adultos, né? Hoje, cada vez mais, os pacientes cardiopatas, eles estão chegando até a vida adulta. Muitos deles, por exemplo, aqueles pacientes cardiopatas que são univentriculares, que são submetidos a shunt, a cirurgia de Glenn, a cirurgia de Fontan, que são as cirurgias mais clássicas, assim, dos cardiopatas congênitos, muitas vezes, quando eles chegam à vida adulta, essas cirurgias, esses corações univentriculares acabam falhando, e aí, então, o transplante é uma possibilidade para essa faixa etária também. Qual é a situação do transplante cardíaco no mundo, né? Então, esse aqui é um slide da Sociedade Internacional de Transplante Cardíaco e Pulmonar, em que os países da América do Norte, os países europeus, estão ali em amarelo, e os outros nos quais a gente se enquadra, geralmente América Latina, nesse slide a gente vai vendo ao longo dos anos a quantidade de centros que vai reportando os seus resultados, né? E isso nos dá uma ideia de como é que é a sobrevida desses pacientes. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu falei ali em 30 transplantes nos últimos 2000 a 2020, 21 anos, a gente está falando em média de 1,5 a 2 transplantes ao ano. Então, quando a gente olha esses grandes centros, que são os centros que reportam os seus dados para esse AGLT, a grande maioria, neste primeiro número ali, tem entre 1 e 4 transplantes ao ano. Poucos centros, que são ali a terceira fileira ali, poucos centros têm mais do que 10 transplantes ao ano. Aqui também mostrando uma diferença entre a Europa, né, entre os Estados Unidos e os outros países. Os Estados Unidos, que é ali a coluna do meio, são os que mais têm centros com mais de 10 transplantes ao ano, os grandes centros, digamos assim. Este é um slide que mostra, de 2016 também, quais são os principais motivos de transplante nos diferentes lugares. Então, se vocês olharem ali na primeira coluna, a grande maioria dos pacientes na Europa são transplantados por DCM, são as miocardiopatias, geralmente miocardiopatia dilatada. Na América do Norte, existe um equilíbrio entre os congênitos, que estão em verde, e as miocardiopatias adquiridas, que estão em amarelo. E vocês veem que os retransplantes ali em vermelho são uma pequena faixa desses pacientes. Isso aqui é só para mostrar, não vou me focar nisso, mas é para mostrar os diferentes diagnósticos de acordo com a faixa etária. Então, normalmente, entre 1 a 5 anos, fica mais ou menos meio a meio entre as cardiopatias adquiridas e as cardiopatias congênitas.
E à medida que esses pacientes vão crescendo, a tendência é que as cardiopatias adquiridas se transformem na maior causa de transplante. Se eu estiver falando muito rápido, me interrompa. Isso aqui é uma coisa bem interessante, e é o que a gente está vivenciando agora aqui no Brasil, com décadas de atraso, infelizmente. Isso aqui é para mostrar que, como o rim, por exemplo, os pacientes conseguem ter uma ponte para o transplante usando a diálise, a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Os pacientes listados para transplante, quando eles entram num estado de choque, onde eles perdem a função do coração, seja por uma doença congênita, cardiopatia congênita estrutural, ou por uma doença adquirida, uma miocardiopatia, muitos desses pacientes precisam de uma ponte para o transplante. E aqui nesse slide o que a gente consegue ver, que ali no verde mais claro, a grande maioria dos pacientes em todas as faixas etárias que precisam de transplante cardíaco, muitos deles acabam passando por um período em que eles precisam de um VAD. O que é isso? É um Ventricular Assisted Device, é um coração artificial, né? Alguns desses pacientes precisam de ECMO mais VAD. O que é o ECMO, né? ECMO é a circulação extracorpórea que a gente utiliza na cirurgia cardíaca para manter a função do coração e do pulmão enquanto o cirurgião está operando. E se um paciente, por exemplo, está numa cirurgia cardíaca, a gente tem esse caso agora lá na UTI, um paciente que foi para uma cirurgia cardíaca e não saiu da cirurgia por uma falha do coração, por uma falha da bomba cardíaca, a gente pode colocar esse paciente em ECMO, que é uma assistência circulatória, e levar esse paciente para a UTI e esperar que esse paciente, então, seja listado e tente conseguir um coração. A gente atualmente tem um paciente nessa situação, mas o ECMO não tem uma duração tão grande assim, ele dura semanas, e às vezes isso é pouco tempo até a gente conseguir um coração. Então, todo serviço que faz transplante cardíaco, teoricamente, ele tem que ter disponível ECMO e, mais atualmente, ele deveria ter disponível os corações artificiais. E, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, isso ainda não é uma realidade. Em São Paulo, tem alguns casos experimentais em que eles conseguem, com financiamento de pesquisa, financiar esses corações artificiais, então essas crianças conseguem ficar acordadas, andando pela UTI, às vezes, dentro do hospital, com seu coraçãozinho do lado. E isso aqui, quando eu falo sobre não ser uma cura, sobre ser uma troca de doenças, e que o transplante não é uma terapia em que a gente transplanta e dá adeus e nunca mais vê o paciente, isso aqui mostra, esse aqui vocês vejam bem que são os melhores resultados, são os melhores centros do mundo inteiro que publicam seus resultados nesse registro internacional. Então, ali por faixa etária, né, eles vão mostrando a sobrevida em 25 anos. Então, se vocês virem no quadro ali, a média é em torno de 14, 15 anos de sobrevida para esses corações. E a gente vai ver o porquê depois. E no Brasil, qual é a situação no Brasil, né? Isso aqui são dados de 2018, se vocês verem ali na setinha para coração, quantos pacientes em azul necessitam de coração e quantos transplantes foram realmente realizados. E se a gente for comparar com a evolução anual dos doadores efetivos no Brasil, a gente vai ver que ao longo dos anos a gente até teve um aumento nos doadores efetivos por milhão de população. Então, por que esses corações não chegam a quem está precisando? Isso é o que nós vamos ver durante a nossa aula. Isso aqui é só para mostrar, no Rio Grande do Sul, em 2018, ali tem a setinha, ingressaram em lista de coração 6 pacientes e 2 faleceram em lista, para vocês terem uma ideia de como é que é o funcionamento disso. E aqui também para mostrar que existe uma diferença muito grande, acho que o Dr. Walter e a doutora Clotilde sabem melhor do que eu, entre os estados brasileiros na capacidade de captação de doadores, na capacidade de realização de transplantes. Aqui mostrando que Santa Catarina e Paraná, nós estamos em 5º ou 6º lugar, isso é de 2018, são os estados que mais conseguem efetivar doadores em relação ao número de notificações.
E aqui o número de transplantes pediátricos em 2018, com 9 equipes fazendo transplantes pediátricos de coração, foi uma média de 0,6 por milhão de população pediátrica. Por que é tão difícil para a gente transplantar o coração, né? Então, isso aqui é uma foto do órgão sendo inspecionado quando ele chega, depois eu vou mostrar uma de hoje. Por que para o coração é tão mais difícil, né? Vocês viram no início da aula ali a doutora Clotilde comentando que estava havendo um doador, então essa noite a gente teve um transplante, a oferta aconteceu à meia-noite e a retirada do órgão foi às 8 da manhã. Então a nossa equipe foi de helicóptero buscar um coração em Caxias do Sul. Foi de helicóptero, que é rápido, né? E foi a Caxias do Sul, que é perto. O que acontece com esse doador, com esse coração? Existe um tempo entre o deslocamento da equipe, né, e efetivamente quando se começa a incisão, quando se começa a retirada do órgão. No momento que a gente tira este coração e a gente traz ele até a Santa Casa para ele ser transplantado e implantado no tórax do receptor, a gente deveria ter, no máximo, 4 horas entre todo esse período. Então, quando a gente lista um paciente e a gente recebe ofertas de corações mais longe, por exemplo, de corações acima do Paraná, é muito difícil que a gente consiga buscar esses órgãos, porque o tempo entre a retirada, a viagem, o tempo que ele fica esperando ali parado para ser implantado no receptor, ele pode passar muito dessas 4 horas. E a gente sabe que quanto mais tempo passa dessas 4 horas, maior a chance da gente ter uma disfunção desse órgão, da gente ter um primary non-function, que a gente chama, que é um não funcionamento primário do transplante, né, e daí a gente não conseguir utilizar esse órgão. E quando a gente fala para os pais que eles estão em lista de transplantes e que chegou o momento do transplante, na maioria das vezes eu digo para eles que aquilo ali é o nosso tudo ou nada, ou vai dar certo, ou a gente vai perder essa criança em algumas, ou na mesa, ou em algum período no pós-operatório. Então, para nós, é muito difícil a gente buscar corações de longe. Por isso que as ofertas, elas têm que ser para o transplante cardíaco pediátrico, de preferência, o mais perto possível da gente. Quando a gente tem um receptor que já foi operado muitas vezes, que já fez 3, 4, 5 cirurgias cardíacas, às vezes, quando o cirurgião abre o tórax desse paciente, eles encontram uma verdadeira maçaroca, em que tem muita reação inflamatória, que a gente não consegue mais saber o que vaso é, eles têm que reconstruir cavas, eles têm que reconstruir cava inferior, reconstruir cava superior, que já foi utilizada, às vezes eles têm que reconstruir ramos pulmonares. Muitas vezes a gente tem que pegar do receptor ramos pulmonares também, então o receptor não pode doar pulmão. Então, nas cardiopatias congênitas, é muito mais demorado a cirurgia, então o tempo que o órgão fica parado é muito maior. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais a gente não consegue fazer tantos transplantes quanto a gente gostaria. Uma coisa importante, né, que todos os pacientes, eles são listados por tipagem sanguínea e por peso, e a gente tem, na grande maioria das vezes, condições de usar doadores que têm um peso maior do que o receptor. Então, se são crianças pequenas, com corações muito grandes, dilatados, a gente consegue, às vezes, usar até doadores que tenham 3 vezes o peso. Crianças maiores, 1,5 a 2 vezes o peso. Uma coisa importante é que o coração transplantado, ele cresce com o receptor, né? O doador, ele não deve pesar menos do que 1/4 do receptor, porque daí o coração não dá conta do débito cardíaco. E a gente sempre prefere corações maiores se existe uma resistência vascular pulmonar aumentada no receptor. Essa é uma das coisas que é bem comum nos pacientes que têm cardiopatias congênitas. E o tempo de isquemia, ele não deveria passar de 4 horas. Os principais riscos do transplante são a rejeição, não vou entrar nisso, mas é uma coisa bem importante de vocês saberem, é que diferente do transplante do transplante renal ou do transplante hepático, por exemplo, em que a gente pode dosar a função renal, ureia, creatinina, ou a gente pode dosar enzimas hepáticas e ter uma ideia se está existindo rejeição ou não, no coração,
Quando existem sintomas de rejeição, é porque já é uma rejeição muito grave. Não existe nenhum exame, assim, claro, ecocárdio, que é um exame não invasivo, pode nos mostrar se tem um déficit de função do coração. O raio-x de tórax pode nos mostrar derrame, um aumento da área cardíaca, eventualmente poderia ter alguns sinais no eletrocardiograma, mas nenhum exame não invasivo nos dá o diagnóstico de rejeição no coração. Então, o único jeito da gente avaliar a rejeição é fazer biópsias miocárdicas de rotina, que é o que a gente faz de tempos em tempos no pós-operatório. Então, no coração, a gente não pode esperar por sintomas, porque quando tem sintomas, já é uma rejeição muito grave. Então, aqui eu tenho um cronograma de biópsias, né? A gente vai lá por cateter, então, interna o paciente, com anestesia geral, se vai com cateterismo ou aqui pelos vasos cervicais ou pelos vasos femorais, se vai dentro do lado direito do coração e se faz com saca-bocado, a gente tira 4, 5 pedaços do septo. Então, às vezes essas crianças precisam fazer muitas biópsias, às vezes a gente começa a ter dificuldade de onde biopsiar, porque começa a ter só fibrose. Então, cada vez que a gente faz uma biópsia, se tiver rejeição, a gente tem que tratar, e aí, tempos depois, a gente tem que repetir a biópsia para ver se está melhor. E uma das rejeições, isso são as rejeições celulares, que são mais fáceis de a gente diagnosticar. As rejeições humorais, que são mediadas por anticorpos, elas têm um diagnóstico muito difícil e um tratamento muito difícil também. A gente tem que desconfiar de rejeição humoral, a gente tem que pedir que a patologia faça algumas outras córeas, lâminas e faça outras pesquisas para a gente ir atrás de rejeição humoral. Outra coisa que eu não comentei é que, diferente do transplante renal, o transplante hepático não faz, mas o renal faz, o pessoal dos rins se guia por HLA, né, para definir qual o melhor receptor para aquele doador. No coração, a gente não tem tempo. Quando a gente recebe uma oferta do coração, normalmente em 2 a 3 horas a gente tem que sair para buscar aquele coração e a gente já tem que ter o nosso receptor sendo preparado. Então, a gente não usa HLA. Às vezes, a gente faz retrospectivo. Se o paciente tem muita rejeição, a gente começa a ir atrás para ver se realmente tem alguma coisa que pode nos ajudar. Todos os pacientes recebem imunossupressores, né? E todos nós fazemos a terapia de indução, com basiliximab, daclizumab, que são imunossupressores que a gente administra no período pré e perioperatório e que fazem uma queda importante das respostas imunológicas e nos dão tempo para aquele coração ali, para a gente não se preocupar com rejeição na primeira, segunda semana após transplante. Então, a gente toca chumbo grosso, como a gente diz, né, deixa eles bem imunossuprimidos, e a rejeição não é um problema ali. Eu vou ter outros problemas, eu vou ter edema do coração, eu vou ter às vezes, algum grau de função pulmonar, de resistência vascular pulmonar elevada, eu vou ter disfunção do órgão, então eu tenho outras causas para me preocupar, já só pelo transoperatório, então a rejeição a gente deixa para depois. Opa, desculpa. Isso aqui é só para mostrar que a grande maioria dos centros faz algum tipo de indução, né? E os pacientes são mantidos basicamente com o tripé de ciclosporina ou tacrolimus, nós no caso usamos tacrolimus, micofenolato ou azatioprina, isso depende da história do paciente, e todos eles começam com metilpred e trocam para prednisona. E a gente tem, então, essa tríade de medicações, e o nosso objetivo é que, ao longo de 1 ano do transplante, a gente tente tirar o corticoide. Nem sempre isso é possível, a gente tenta, mas nem sempre a gente consegue. E aí, assim, o que acontece com esses corações, né? Então, por que a gente se preocupa em fazer biópsias e por que a gente se preocupa em procurar a rejeição, mesmo que o paciente não esteja tendo sintomas? Porque a gente sabe que rejeições subagudas, rejeições assintomáticas, mas rejeições de grau 1R, 2R, que são leves, digamos assim, são rejeições que podem, a longo prazo, levar a uma vasculopatia. Eles causam uma doença coronariana no enxerto,
né, que simula a doença coronariana do idoso, a cardiopatia isquêmica, né, mas provavelmente desencadeada por rejeições subagudas. Então, isso vai fazendo com que a curva de sobrevida desses pacientes ao longo dos anos, ela vá reduzindo. Geralmente, a gente perde os enxertos por vasculopatia. Aqui é só para mostrar a diferença, está em azul ali, a sobrevida do paciente transplantado primário, e em laranja está a sobrevida do retransplante. Ela é bem abaixo da sobrevida do transplante, e a gente tende aqui, pelo menos por enquanto, a gente ainda não oferece retransplante como uma possibilidade para os nossos pacientes, visto que a gente tem pacientes em lista que não conseguiram nem o primeiro transplante ainda. Então, isso aqui é para mostrar, ao longo dos anos, quais são as principais causas de perda, de morte, de perda do órgão, né? Então, se vocês forem ver em verde ali, a gente tem no início ali um risco maior de falha do enxerto, mas esse risco ele vai ficando estável, até diminuindo ao longo dos anos. Em laranja ali, a gente vê que tem um período de 30 dias ali, que fica num platô dentro do primeiro ano, que é o risco maior de rejeição. Isso depois de rejeição aguda começa a reduzir. Em azul, a gente vê que as infecções, elas têm um pico também após 30 dias e o primeiro ano de pós-transplante, e depois elas atingem um platô, e normalmente não são o principal problema de perda do órgão, mas se vocês verem em vermelho ali, a doença vascular do enxerto, ela vai subindo e a curva dela é ascendente à medida que vai passando os anos pós-transplante. Isso aqui é um estudo que é bem utilizado no Canadá, em alguns lugares dos Estados Unidos. É muito difícil a gente conseguir órgãos para bebês pequenos. O diagnóstico de morte encefálica de recém-nascido é muito difícil, e mesmo bebês pequenos, dentro do primeiro ano de vida, abaixo de 10 quilos, às vezes a gente tem muita dificuldade de conseguir doadores para esse tipo de paciente. Então, no Canadá, se fez um estudo e se usa, em alguns casos, corações incompatíveis. Eles viram que se a gente utilizar corações incompatíveis em pacientes abaixo do primeiro ano de vida, incompatíveis ABO, né, em que a gente existe todo um tratamento, né, no bloco, quando esse paciente vai ser transplantado, ele é feito, então, é feito uma plasmaférese, é trocado todo o plasma desse paciente, né, no pré-operatório, e o resto do transplante é feito exatamente como nos transplantes compatíveis, e eles viram que esses pacientes não têm uma sobrevida diferente dos pacientes que são compatíveis. A gente já tentou fazer esse tipo de tratamento aqui, mas a gente esbarrou na dificuldade do banco de sangue para fazer plasmaférese em pacientes muito pequenos. Então, essa é uma coisa que a gente está trabalhando nesse sentido. E aqui é só para mostrar um pouquinho, para vocês verem que quando é um paciente como hoje, que é virgem de cirurgia, um paciente que tem um coração com uma miocardiopatia hipertrófica ou dilatada, mas que nunca operou, o transplante é muito mais simples. Não estou dizendo que é fácil, né? Espero que o cirurgião não esteja me ouvindo, mas ele é mais simples. Agora, quando a gente tem um caso como um transplante de um paciente que já foi operado, já fez várias cirurgias, tem 2 cavas, por exemplo, ou já foi feito um Fontan, então tem que ser desfeito, tem que refazer toda a cava superior e a cava inferior, ou pacientes têm hipoplasia de ventrículo esquerdo, tem que refazer toda a aorta, ou o paciente, não sei se eu botei aqui a foto, mas ou o paciente tem citos inversos, então tu tem que transplantar ele totalmente ao contrário. Então, todas essas são desafios que o cirurgião cardíaco pediátrico enfrenta quando ele vai transplantar um paciente com uma cardiopatia, no caso, como uma cardiopatia congênita já operada. Então, aqui só para vocês uma ideia do nosso serviço, né, nós iniciamos o programa em junho de 2000 e realizados até hoje, então, 30 transplantes. Hoje foi o 30º transplante. Nós estamos acompanhando 10 pacientes, a média anual de 1,5 transplantes ao ano, e a lista de espera atual são 6 pacientes. A gente tem 2 pacientes em UTI, esperando em prioridade máxima, um em ECMO, outro com droga vasoativa, já há algum tempo, sem nenhum tipo de oferta para esses pacientes. Então, quais são os problemas, né?
O tempo máximo de isquemia, que impede que a gente possa utilizar órgãos de locais muito distantes. A necessidade de mudança do receptor para Porto Alegre ou arredores. Então, como eu falei, quando a gente recebe uma oferta e eu ligo para os pais, eu preciso que eles, no máximo, em 1 hora, 2 horas, eles estejam dentro do hospital. Então, eu não posso esperar, não posso deixar que o paciente more muito longe. Então, isso é uma das coisas pelos quais é muito importante uma avaliação social dessas famílias, porque a gente precisa de muita ajuda da assistente social, tanto nessa parte da mudança do paciente para Porto Alegre, quanto na dinâmica da família. Eu não comentei no início, mas assim, a avaliação social, ela é condição sine qua non para que esse paciente seja colocado em lista. Ele precisa ter uma família que esteja disposta a cuidar dele, que tenha uma rede de apoio para cuidar dele, e se isso não for possível, eventualmente a gente tem que tirar esses pacientes da sua família para que ele possa ser transplantado. Isso já aconteceu. Uma das coisas que a gente também está tentando fazer é utilizar corações com parada, né? Nem sempre os pacientes que sofreram parada cardiorrespiratória, nem sempre a gente recebe essa notificação pela central, porque nem sempre eles acham que a gente gostaria de receber esses corações. Mas, eventualmente, corações que sofreram parada, mas que recuperaram, paradas assistidas, e tem uma ecocardio boa, eles podem ser utilizados. Um dos grandes problemas é que a gente não tem hoje priorização de ECMO como uma prioridade máxima. Então, a gente já perdeu corações para pacientes que estavam em ECMO, e um paciente que não estava em suporte máximo, né, um paciente que estava na UTI adulto acabou recebendo o coração, porque ECMO ainda não é considerado uma prioridade pela central de transplantes. E a necessidade da manutenção de uma equipe transplantadora, né, e de uma equipe de retirada, sempre de sobreaviso, e isso, infelizmente, não existe remuneração para isso. Isso aqui é só para mostrar, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas esse paciente, pena que eu não botei a hora, esse paciente, isso aqui é a internação dele na emergência, às 5 da manhã, ele é um cardiopata cianótico, se vocês olharem, vocês vão ver que ele é bem roxo, e isso aqui é o coração dele sendo na bacia, né, o do doador, o coração sendo transplantado, e ele tendo alta praticamente 1 mês depois. Vocês veem a diferença de cor do lábio dele nos pacientes cardiopatas cianóticos, isso é muito interessante de ver. Isso aqui é as nossas primeiras pacientes transplantadas, a Laurinha. Isso aqui é a Gigi, uma paciente que a gente transplantou, todas essas famílias permitiram essas fotos, tá? Essa paciente ficou internada na UTI por mais de 4 meses, ventilada, esperando um coração, quase foi para ECMO, e a gente conseguiu, então, um coração para ela está muito bem. Eu vou tentar mostrar para vocês, isso aqui é o transplante que a gente realizou hoje. Nessa foto aqui, se vocês virem, à esquerda, o cirurgião está segurando o coração do receptor. Era um coração com uma miocardiopatia hipertrófica, ele está gigante, eles têm a impressão de que pesava mais do que 2 quilos, eles não pesaram, e ali já o novo coração implantado dentro do peito dele. Hoje, nesse transplante, a gente teve um tempo de isquemia de 3 horas e 30 minutos, então foi bem dentro do que a gente gostaria. Eu vou tentar mostrar para vocês, vamos ver se vai aparecer, vai abrir um vídeo, só para mostrar, isso para mim é a parte mais... Não, desculpa. Eu acho emocionante sempre isso, eu sempre me emociono quando eu ouvi o helicóptero chegando hoje de manhã, eu fiquei emocionada de ver, porque eu acho que essa luta pela vida faz valer a pena, né, tudo que a gente faz. Então, essa é a equipe que foi a Caxias buscar, tá o cirurgião, a nossa residente ali, e o nosso perfusionista. E o capitão da brigada que levou a nossa equipe é irmão de uma colega. Então, foi muito emocionante esse trabalho que foi feito hoje. Era isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Parabéns. Foi ótima aula. 30 minutos. Deu certinho ou não estava cuidando? Deu 33 minutos. Foi bem objetiva, muito boa. Não sei se os alunos têm alguma pergunta a fazer para a Aline. Eu vi que o doutor Estevão já está ali. O doutor Estevão já está ali, nós vamos abrir para uma pergunta. Eu só queria, não sei se todos sabem o que é ECMO, não sei se chegasse a falar. ECMO, então, é uma circulação extracorpórea que é feita fora
do bloco, né? A gente usa a circulação extracorpórea, o doutor Estevão pode falar melhor para vocês, no bloco para operar o paciente, para que ele, todo o sangue fica desviado do coração e dos pulmões para essa máquina e fica sendo oxigenado e mandado de volta enquanto o cirurgião está operando. Quando o paciente no pós-operatório ou mesmo na UTI sofre uma parada ou piora muito, tu tem a possibilidade de canular esse paciente, então, ou às vezes ele já vem canulado do bloco, então todo o sangue é desviado, sai o sangue pelo átrio e vai por essa máquina até, eu tenho uma foto, depois até poderia mostrar para vocês, ele fica na UTI, circulando por essa membrana e volta para dentro do paciente. Então, a gente mantém fluxo, pressão e oxigenação. E a gente deixa esse coração descansando, entre aspas, para que ele se recupere, ou como uma ponte para transplante, né? Essa é o motivo pelo qual. Só que essa membrana, ela não dura sempre, né? Então, a gente tem como eu digo para a mãe, assim, um reloginho ali do nosso lado, uma ampulheta com o tempo correndo. A gente precisa que chegue logo esse órgão, senão a gente não tem como manter esse paciente o tempo todo em ECMO. Então é isso. Muito obrigada, Aline. Obrigada. Eu vou, então, apresentar para vocês o cirurgião